veio no meu coração o texto de Jesus acalmando a tempestade, quando ele estava no barco com os discípulos. Então, vamos ler, vamos recordar essa passagem bíblica de Jesus no barco e vamos lembrar do que aconteceu e o que a gente pode aprender com essa passagem, né? Vamos aqui, eu vou me dar um minutinho só para abrir o texto bíblico aqui, e eu já... Só um minuto, por favor, eu já vou botar o texto certo. Gente, espera aí. Mateus 8, eu cheguei... Aqui está. Eu quero copiar. Só esse pedacinho aqui, nós vamos meditar nele. Me dá só mais um segundinho aí. Prontinho. Deixa eu passar aqui agora. Deixa eu ver se é esse. Tá no lugar certo? Tá. Tá vendo aí, Jesus apazigua a tempestade? Todo mundo tá vendo o texto certo? Sim. Sim. Tá bom, amém. É Então é Mateus isso. 8? É Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. São poucos versículos e a mensagem é muito conhecida, nós já ouvimos essa história várias vezes. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Aonde Jesus ia, eles iam atrás. Não perdiam oportunidade. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ó, no meio da tempestade, Jesus consegue dormir. A gente já aprende aí com ele, né? Que no meio da tempestade você ainda pode ter paz e descansar. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis? Que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meditando, quando eu falo meditar na palavra de Deus, é quando eu fico lendo a mesma passagem bíblica uma vez, aí eu leio 2 vezes, aí eu leio 3 vezes, e eu vou lendo e pensando e tentando entender, tentando imaginar aquele momento, aquela situação, porque quando a gente tenta imaginar aquele momento, aquela situação, a gente tenta se ver naquela situação, o que está acontecendo, como é que os discípulos estavam se sentindo, como é que Jesus estava se sentindo ali. Jesus devia ter caminhado o dia todo, pregado, falado, anunciado, ensinado, orado pelas pessoas. Quando ele entrou no barco para atravessar para o outro lado, quando ele entrou, ele simplesmente, cansado, ele dormiu. Ele dormiu. E no balanço do mar, no balanço da água, do barquinho, ele dormiu. E os discípulos, então, que estavam acordados, viram quando a tempestade começou, e a tempestade era muito grande, que apavorou. Os discípulos ficaram com medo. Eles tiveram pavor no coração.
Eles pensaram que eles iam morrer, que o barco ia sucumbir e que eles iam morrer. Porque tantos que eles falaram para Jesus, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer, que a gente vai morrer? E no meio desse tumulto, dessa tempestade, no meio dessa confusão, a ponto deles pensar que ia morrer, a coisa era séria, Jesus estava dormindo. Olha que Jesus estava no mesmo barco. Jesus estava no meio da mesma tempestade. Os discípulos estavam com pânico, com pavor, apavorado, e Jesus estava descansando. A gente, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que lançar sobre Deus as nossas ansiedades e descansar, saber que Ele tem cuidado de nós. A outro versículo bíblico que me chama a atenção é que Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Queridos, aquietar o coração não é fácil. Quando a gente está no meio de um problema, a gente fica agitado, a gente fica nervoso, uns fala demais, outros fala de menos, se cala. Uns comem demais por estar nervoso, outros perdem o apetite e não comem nada. Tem gente que não dorme. Cada um tem uma reação quando está com uma situação assim, apavorante, que tira o sossego, que tira a paz, que tira a nossa tranquilidade. E a palavra de Deus nos ensina a descansar no Senhor. Minha alma, por que você está abatida e apavorada? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Descansa em Deus. Confia em quem está nesse barco. Descansa o coração. Jesus, por estar em completa comunhão com Deus, certeza, tranquilidade e paz tinha que ele estava no meio da mesma tempestade, dentro do mesmo barco, e ele conseguia dormir e descansar. Enquanto que os discípulos conseguiam ter pavor, pânico, medo e achar que estavam morrendo. Dois extremos numa mesma situação. Então, não é a situação que faz o problema, é a atitude do nosso coração no meio da situação. É como nós estamos vivendo no meio do problema. Quando nosso coração está confiado no Deus que pode todas as coisas, a gente consegue encontrar paz. A gente consegue descansar no meio de um problema difícil. Jesus estava dormindo, mas os discípulos, o que é que eles fizeram? Eles foram acordar Jesus. Um outro problema quando a gente está apavorado, quando a gente está em pânico, com medo, que a gente está agoniado, a gente está sem fé, está achando que vai morrer, que nada vai dar certo, que o problema é sério, a gente tem a tendência de apavorar os outros que estão do nosso lado, porque é natural. O que que os discípulos foram fazer? Acordar Jesus. Foi tirar do descanso o que estava descansando. Não foi isso que eles fizeram? Eles foram lá sacolejar Jesus. Acorda! Acorda! Você não está vendo que a gente está morrendo? Não te importas? Eles acharam que Jesus estava indiferente ao problema deles, que Jesus não estava se importando, porque eles falam, não se te dá que pereçamos? Não se importa? O senhor não está percebendo a gravidade do problema? O senhor não está ouvindo a minha oração? O senhor não vai fazer nada numa situação dessa que nós estamos vivendo? O senhor não está vendo o meu problema, não está vendo a minha necessidade, não está vendo a minha situação? Será que o senhor não está se importando? Porque, às vezes, quando a gente está com um problema muito sério, a primeira reação é pensar, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está ouvindo minha oração, Deus não está respondendo a minha oração. Mas Deus está ouvindo. Ele está junto com você no barco, ele não te abandonou, ele não caiu fora do barco, ele está junto, ele está dentro do barco, ele está junto com você. E ele está ali descansando para te ensinar
que essa é a verdadeira atitude e posição que a gente tem que ter no meio de uma tempestade. A gente precisa acalmar o coração e descansar em Deus. Difícil demais, gente. Difícil coisa é. Porque falar é fácil, pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é assim que a gente fala? Falar é fácil se você não está vivendo o problema. Vem para o meu lugar, vem sentir o que eu estou sentindo e ver se você consegue ficar calmo. A verdade é que cada um de nós sabemos a medida. Aquilo que é um problema para mim pode não ser para você. Aquilo que tira meu sono e me perturba o meu coração pode ser tranquilo o problema para você, que você enfrenta de boa. Mas aquilo que te preocupa, às vezes, não é diferente para mim. Então, cada um de nós temos problemas diferentes e temos reação diferente diante do problema. Todos nós reagimos de maneira diferente porque nós somos indivíduos criados por Deus com personalidade diferente, com um background de vida, né? Com uma história de vida diferente, aquilo que eu já passei na minha vida, às vezes tem experiências que eu já passei que me faz ter medo, ansiedade, preocupação com certas coisas que eu vejo. Então, cada um que carrega a sua bagagem, a sua história de vida, sabe aquilo que te causa ansiedade, medo, preocupação, né? Então, e Deus nos conhece muito bem, Ele sabe, cada um de nós, cada coração, o que é que causa em nós ansiedade, medo, nervoso, preocupação. Mas Ele não abandona nenhum de nós. Ele está junto conosco na tempestade. Ele está dentro do barco. Ele não pulou fora do barco. Ele não te deixou sozinho no barco. Ele ficou junto. E ele está ali descansando para te ensinar que naqueles momentos de agitação, de nervoso, de preocupação, é preciso acalmar o coração e descansar. Por mais difícil que isso seja, nós ensinamos aqui ao Benjamin, que a gente fala para ele, é uma técnica de acalmar o coração, é que toda vez que vem um problema na cabeça e aquilo aparece, vem de novo aquele pensamento, ao invés de falar o problema e, às vezes, repetir o problema muitas vezes, mais 1000 vezes, é agradecer a Deus e adorar a Deus. E sempre arrumar alguma razão para agradecer a Deus por aquela situação. Porque à medida que a gente louva a Deus, que a gente repete adoração e louvor e gratidão a Deus, a gente fortalece a fé e a gente enfraquece o problema. Cada vez que eu lembro do problema, eu começo a louvar a Deus pela grandeza de Deus, o poder de Deus, e que eu sei que para Deus nada é impossível. Então, isso fortalece a minha fé. Eu começo a lembrar de coisas que Deus já fez, que isso fortalece a minha fé e faz o meu problema ficar pequeno. Ao invés de se eu ficar falando só do problema, eu só aumento ele fica parecendo um gigante, um monstro que vai me comer vivo. Mas se eu passo a adorar a Deus, ao invés de ficar remoendo o problema, eu então vou aprender a pôr a minha fé e a minha esperança, o meu coração em Deus e acalmar meu coração. A certeza de que Deus pode mudar aquela situação é que traz a paz. A certeza de que quem está nesse barco é Jesus, e eu sei quem Ele é, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que para Ele todas as coisas são possíveis. Quando eu sei quem é que está no barco comigo, eu posso descansar, que eu sei que Ele pode resolver a situação. Lembra daquela mulher que o filho morreu? Aquela história da mulher sunamita, que o filho morre, ela deixa o filho, fecha a porta do quarto e ela vai falar com Eliseu, com o homem de Deus, com o profeta. E todo mundo que pergunta no caminho, você está bem? Como é que você está? Seu marido, seu filho? Ela fala, está tudo bem. Tudo que ela fala é isso, está tudo bem, está tudo bem. Gente, o filho estava morto, mas ela estava dizendo, está tudo bem. A fé dela focava no o que ia acontecer. Ela sabia que ela ia falar com o homem de Deus e que Deus, o Deus que ela cria, que ela confiava, que ela servia, era um Deus do impossível, que ia fazer um milagre. Então, ela não estava falando o problema que ela estava vivendo, meu filho morreu, mas ela estava falando o que ia acontecer. Deus vai me dar meu filho de volta, então vai ficar tudo bem. Então, ela já pela fé, ela já declarava, está tudo bem. E ela foi ao homem de Deus
E quando ele falou, você vai lá que eu vou orar, ela falou, não, você vai lá e vai orar por ele, eu vim aqui para buscar uma solução. Você vai mandar nada nem ninguém, não. Você vai lá e você vai orar por ele, porque eu quero ver Deus agir nessa situação. Ela sabia o que ela queria. E Deus usou, o homem de Deus foi lá, o profeta orou e o menino ressuscitou. Deus deu a vida ao menino de novo. Ficou tudo bem. Ficou tudo bem, por quê? Porque ela tinha essa certeza que tudo ia ficar bem, porque ela sabia quem é que estava no barco com ela. Ela sabia e confiava. Aquela palavra, aquele momento, aquele homem de Deus tinha solução para ela, ela sabia disso. Nós sabemos quem é Jesus e Jesus está no barco, ele tem solução para nós. Então, nossa vida, em momentos tempestades que passamos e vamos passar, não vai ser a primeira na nossa vida e não será a última, a gente vai passar por problemas, por situações difíceis, e todas elas que nós passarmos, nós vamos ver a ação de Deus, se a gente confiar e descansar nele. Nós vamos ver o mover de Deus, se nós tranquilizarmos o nosso coração, de saber Deus está no controle, e nós vamos confiar e esperar em Deus. Então, amados, Jesus falou mais alguma coisa. Quando ele acordou, que ele chamou ele, tiraram ele do descanso dele. Só não está vendo o problema? Tiraram ele do descanso e trouxe ele para o meio para ver o problema. Olha aí o tamanho das ondas, não está vendo que nós vamos morrer? E Jesus olha para eles. Qual foi a resposta de Jesus? Vamos ler de novo lá o texto bíblico. Eu gosto da resposta de Jesus demais. Salva-nos porque estamos perecendo. O senhor não está vendo aí, não? E nós estamos morrendo? E ele, então, disse-lhes, por que tendes medo? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Gente que não está confiando, que não está crendo. Não sabe quem eu sou? Não sabe quem é que está aqui no barco? Para que precisa ter medo? E então ele se levantou, repreendeu os ventos, em outra versão, outro texto bíblico, Mateus, Marcos e Lucas conta essa narrativa. Então, os outros evangelistas falam que ele levantou e ele falou com o vento, vento, acalma-te. E ele olhou para as ondas e disse, para o vento, e olhou para o mar e disse, acalma, para. E o vento e o mar, na mesma hora, acalmou e fez bonança, paz. Calmaria veio sobre aquele mar. Calmaria, na mesma hora, veio calmaria. Bastou uma voz, bastou uma palavra da boca de Deus. Vento, acalma. Mar, aquieta. Tudo ficou calmo. A calmaria, a bonança chegou. Quando a tempestade, o problema, que seja qual for da nossa vida, quando eles ouvem a voz de Deus, tudo se acalma. Quando o nosso coração entra em tempestade, em turbilhão, falta de paz, medo, insegurança, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus que vai dizer, ei, descansa, eu estou nesse barco, calma, aquieta esse coração, porque eu estou no controle desta situação. Quando tudo acalmou e o mar se aquietou e os discípulos presenciaram aquele milagre imediato, eles ficaram estarrecidos. Que homem é esse? Quem é esse homem? É interessante. Eles estavam andando com Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia Jesus fazer milagre, via Jesus curar pessoas, via Jesus pregar sobre o reino de Deus. Eles sabiam e viam Jesus falar que ele era o Filho de Deus. E agora Jesus faz um milagre, mostrando o poder e o domínio dele, vai além do ser humano, vai na natureza, na galáxia, nos ventos, em todo o universo.
está nas mãos de Deus. Quando eles veem Jesus fazer esse milagre, eles começam a perguntar: que homem é esse? Como se eles nunca tivessem visto Jesus antes. Como se eles nunca tivessem visto um milagre antes. Como se eles nunca tivessem conhecido Jesus. Que homem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele? Que autoridade é esta? Que poder é este? De onde vem tudo isso? Resposta simples. Este é Jesus, o Filho de Deus, que é Deus. Ele é Deus Filho, parte da Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. E é Ele que está no barco. É Ele que controla o vento e o mar. É Ele que controla as tempestades da nossa vida. É Ele que tem o poder de mudar as situações, as circunstâncias, o coração humano das pessoas mais difíceis que a gente possa imaginar, que a gente acha assim, aquela pessoa ali não tem jeito. Que a gente julga, né? A gente julga quem é que tem jeito e quem é que não tem jeito. Quem é que pode mudar e quem é que não pode mudar. A gente julga no nosso coração. Mas para Deus nada é impossível. Até a pessoa que eu julgo não ser jamais possível mudança, Jesus vem e muda por completo a vida dessa pessoa, para provar para mim e para você que quem faz o milagre é Ele, não sou eu, não é você, não é a opinião da sociedade. Quem faz os milagres de transformação, principalmente o coração humano, é um terreno, uma área que só o Espírito Santo de Deus pode penetrar e transformar. Por isso que a gente ora, por isso que a gente apresenta diante de Deus as pessoas que precisam de socorro e de ajuda. Porque quando a gente ora para uma pessoa com problema de saúde, a gente ora também para o coração, para a alma, para Deus alcançar não apenas o físico, mas lá dentro, transformar de dentro para fora, fazendo aquele milagre que só Deus sabe fazer. Só Ele sabe como fazer e a hora certa de fazer. A gente ora, coloca nas mãos de Deus o problema, e aí então o que a gente faz? Uma vez que você pegou o problema, entregou para Jesus, você tem que dormir sem problema. Agora, se você for para a cama e trazer o problema todo na cabeça de novo e ficar sem dormir a noite inteira com o problema na cabeça, aonde que está a fé? A gente tem que levar, entregar para Jesus e falar: boa noite, Jesus, o senhor toma conta do problema, já que o senhor não dorme. A Bíblia diz que o senhor não dorme, o senhor cuida de mim 24 horas, o senhor cuida do problema, eu vou dormir e descansar em paz. Eu vou descansar o meu coração, eu vou descansar a minha alma, porque o Senhor está cuidando desta situação. Isto a gente chama fé. É fácil? Não. Eu sei que não é, porque eu tenho meus problemas, eu tenho minhas situações que, dependendo da hora, do momento, das coisas que eu estou passando, e às vezes situações que eu vejo meu filho passar, eu falo, Jesus, enquanto eu não vou para um canto e vou orar e clamo, enquanto eu não ouço a voz de Deus no meu coração. Ele ama o Benjamin mais do que eu amo. Ele preocupa com o Benjamin mais do que eu preocupo. Que o Benjamin é mais dele do que meu. Aí eu vou ouvindo ele falar, vou descansando, vou orando, aí eu encontro paz, falo: tá certo, Jesus, o senhor toma conta do problema, o senhor passa na frente, deixa eu aprender a descansar e confiar. Cada um de nós temos nossas áreas difíceis, mas nós estamos numa escola da aprendizagem de Deus, né? Aprendendo a desenvolver fé, aprendendo a confiar em Deus. Deus vai nos conduzir passo a passo, dia a dia. Amém. Que Ele abençoe a palavra dele no nosso coração, que a gente descanse sabendo que Jesus está no barco. Convida ele para o barco da sua vida. Não entra nesse mar sozinho, não, né? Não entra nesse mar sozinho, não. Tem uma música que eu gosto muito, depois eu ponho lá, que fala: a minha vida é do mestre, né? Daquele Lázaro, lindo. Fala: entrei no barco, para longe eu naveguei,
Mas Jesus tem que estar nesse barco, não entra nesse barco sozinho, não. Convida Jesus para estar junto, que ele vai acalmar as tempestades. Amém. Que Deus